Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui: eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse: eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama,
eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance.
Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram,
dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família, sobre a sua casa nessa nova semana. Mais um dia que nós acordamos com vida e com o coração grato a Deus por mais essa oportunidade. A minha oração pela sua vida hoje é para que você consiga vencer a batalha. Aquela batalha que só você sabe que está travando dentro da sua mente. Hoje Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Hoje eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, olha: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Deus vai te dar a capacidade de gerir as suas próprias emoções e de estar no controle da sua mente. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e você vai desenvolver esse domínio. Você vai conseguir lidar de uma forma totalmente diferente, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais fé. Você vai saber lidar com os desafios que surgirem na sua vida. Não só nessa semana, mas durante toda a sua jornada. Amém? Porque tem dias em que a batalha mais difícil que você enfrenta é contra você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é no trânsito, não é com aquele problema que parece não ter fim. Seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério ou
nas escolhas que você tiver que fazer, você será vitorioso. Tem dias que você luta contra os seus próprios pensamentos. E é dentro da sua mente que mora o verdadeiro campo de guerra. Mas o que o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente em 2 Coríntios capítulo 10, nesse texto que eu li? Paulo está nos mostrando que a nossa guerra não é uma guerra física. Ela não é vencida na força do braço. É uma guerra espiritual. E ela acontece onde ninguém vê, na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, ele está se referindo às estruturas mentais que são formadas dentro de nós. Mentiras, traumas, medos, pensamentos distorcidos que se levantam contra a vontade de Deus. Essas fortalezas mentais precisam ser destruídas. E só tem um jeito de fazer isso, com as armas espirituais que Deus nos deu. E o texto continua dizendo assim: destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Às vezes o problema é o orgulho. É pensar que você não precisa mais de ajuda, que você já sabe de tudo, que pode caminhar sozinho. Esse orgulho impede o agir de Deus. E o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, a nossa mente precisa se render. O pensamento precisa ser conduzido. Não é deixar o pensamento te levar. É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, levar os pensamentos a obedecerem ao Senhor. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Escreva isso aqui com convicção: eu tenho a mente de Cristo. Porque isso é uma verdade bíblica. Olha só, eu quero que você entenda algo muito importante. A nossa mente, por natureza, foi moldada segundo o padrão desse mundo. Nós nascemos com a mentalidade carnal, com a mente inclinada para o ego, para o medo, para a dúvida, para o pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6. E se você olhar ao seu redor hoje, você vai perceber que a maioria das decisões erradas, das atitudes impensadas, dos rompimentos, das brigas e até da frieza espiritual, todas essas coisas começaram com um pensamento mal resolvido. Mas pela cruz de Cristo, essa mentalidade pode ser transformada. A morte de Jesus não foi só para nos garantir o céu, ela foi também para nos dar uma nova vida aqui na terra. Agora, com uma nova mente, com novos pensamentos, com uma nova maneira de ver a realidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E é o Espírito que começa essa obra de renovação mental. Ele não só limpa o pecado, ele também transforma a mente. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Por isso que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, tá vendo? Eu tenho a mente de Cristo. Essa é a promessa, irmãos. Deus não quer apenas que você se comporte como Cristo. Ele quer que você pense como Cristo, que você reaja como Cristo.
que você tome decisões com base no Espírito e não na carne. Mas isso exige rendição, exige que você entregue seus pensamentos, seus padrões, seus jeitos para Ele. Você precisa deixar de lado a lógica do sempre foi assim, para que você viva o assim diz o Senhor. A mente de Cristo é uma mente em paz, mesmo no caos. É uma mente humilde, que reconhece a sua dependência em Deus. E isso não é esforço humano, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Isso é resultado de um coração que se rende, de uma mente que se submete à palavra e à presença de Deus. A batalha da mente não é vencida com força humana, nem com pensamentos positivos. Ela só é vencida quando Deus entra no campo de guerra junto com você. E se Ele está ao seu lado, nenhuma fortaleza vai permanecer de pé. O medo vai cair, a ansiedade vai perder a força, a culpa já não terá tanta voz na sua mente. Apenas quando Deus estiver lutando por você é que essa batalha vai ser vencida. Hoje, Jesus está te mostrando quais são os caminhos que você precisa evitar na sua vida. Quais são os laços que você precisa desfazer? Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Qual pecado você precisa abandonar? Então não ignore isso. Quando Deus fala, Ele não fala por acaso. Se Ele trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esse novo começa com um posicionamento seu. Eu falei sobre isso hoje no vídeo do Minuto Reflexão, do canal Minuto Reflexão, sobre como você pode mudar a maneira de pensar, a forma de enxergar a si mesmo e, consequentemente, os outros. Sobre como isso vai mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para você assistir a esse vídeo lá. Assista o Minuto Reflexão de hoje, depois que você assistir o Minuto com Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva isso aqui nos comentários. Escreva o nome dessa pessoa aqui por quem você está orando. Se você se lembrar de alguma situação específica que tem dominado a sua mente, que tem te provocado algum distúrbio mental, algum desequilíbrio, que tem tirado a sua paz, a sua paciência, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos pela fé que nós temos a mente de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos despertou nessa nova semana com esse pensamento, com essa reflexão. Obrigado, meu Pai, porque mesmo diante das nossas falhas, o Teu amor permanece firme, permanece constante. A Tua fidelidade não é retirada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Muitas vezes cultivamos pensamentos que não Te agradam, sentimentos e vontades que são alimentadas dentro de nós, que não vêm do Senhor e que nos afastam cada vez mais dos Teus propósitos e da Tua vontade. Purifica a nossa mente, lava o nosso coração, nos ajuda a vencer essa batalha interna. Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Precisamos de Ti. Nos ajuda a identificar os pensamentos que não vêm do Senhor e nos dê força para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade. Entra nesse campo de guerra que é a nossa mente. Destrói as fortalezas, cala essas vozes que nos confundem. Rompa, ó Deus, os ciclos de medo, de dúvida, de culpa, de confusão, de engano e nos conceda a mente de Cristo. Uma mente que nos dê paz, uma mente limpa, sábia, nos ajuda a ter domínio próprio,
Nos ajuda, ó Deus, a viver guiados pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo depositado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que depositam no Senhor a sua esperança. Pessoas que estão aqui clamando ao Senhor pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela vida de alguém. Que o Senhor receba cada pedido de oração aqui com compaixão e atenda a cada um segundo a tua vontade. Que essa semana seja marcada pela tua presença, Pai, pela clareza que só o teu Espírito pode nos conceder e pela certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você de alguma maneira. E eu quero te agradecer por escutar até aqui. E se você ouviu, é um sinal de que você também é um admirador do trabalho que nós fazemos aqui. E você já percebeu que eu estou deixando para dar esses avisos no final do vídeo, como muitas pessoas me pediram. Mas eu quero que você ouça até o final, como reconhecimento dessa atitude, que eu tive aqui. Os avisos. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para milhares de pessoas. E isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós fazemos esse trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui no YouTube. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela, cada luta que ela tem enfrentado, cada pensamento que pesa no seu coração. Eu sei que às vezes ela se sente cansada, sem respostas, tentando entender os caminhos que a vida tomou. Mas eu te peço, Pai, que nesse instante ela sinta a tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor tem um plano para tudo que acontece conosco. Se há dor, traga alívio. Se há incerteza, traga clareza. Se houver desânimo, renova a esperança. Fortalece a fé dela, para que mesmo em meio às dificuldades, ela não perca de vista quem tu és. Pois eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, pois nada é impossível para ti. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu oro para que esse seja um tempo de renovação, de esperança, de fortalecimento para a sua fé. Amém? Eu peço que você dê o like nesse vídeo,
porque através desse simples gesto, nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro está tendo acesso antecipado a esse vídeo. Você recebe o vídeo antes de todas as pessoas. Depois o vídeo fica disponível para todos, mas quem é membro recebe os vídeos antecipadamente aqui pelo YouTube. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, e se eu te disser que o seu sofrimento não é o fim da sua história? Que Deus não te abandonou, mesmo que Ele esteja em silêncio? Que mesmo quando você não entende, Ele continua no controle? A gente tem essa mania de achar que a dor significa ausência de Deus, mas não significa. Deus nunca prometeu que aqueles que o seguem seriam blindados de todo sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas fiéis e que mesmo na sua fidelidade passaram por provações. Pessoas que foram testadas, machucadas, injustiçadas. Mas nenhuma delas foi esquecida. Nenhuma dessas pessoas ficou sem resposta. Eu quero ler com você um texto que está em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e quer que eu ore por você no final desse vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você. Não importa o que você esteja enfrentando, escreva aqui o seu pedido de oração. Irmãos, essa frase, essa expressão foi dita por Jó depois que ele passou por um sofrimento extremo. Jó enfrentou calamidades na sua vida, em todas as áreas, calamidades que vieram de repente, catástrofes, e fizeram com que ele perdesse os filhos, os bens, a saúde. Eu poderia dizer que ele até entrou em crise com a sua esposa, que disse para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Quando a dor chega sem nos avisar, quando a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que, Senhor? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que se dedicam a Ele enfrentam tempestades? Você já se fez essa pergunta? Se você já se questionou em relação a isso, saiba que você não está sozinho. Jó também fez a mesma pergunta. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal, é o que diz a palavra. Mas que de um dia para o outro perdeu tudo. Como eu disse, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Tudo foi arrancado dele. E no meio do sofrimento, ele não teve respostas imediatas, apenas o silêncio. E talvez seja assim que você se sente agora.
esperando respostas, buscando um sentido para tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que te provoca dor, tristeza, frustração, decepção, tentando entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Jó perdeu tudo sem aviso. Um dia ele era um homem próspero e feliz. No outro, ele estava no chão, cercado de cinzas, tentando entender por que a vida havia desmoronado daquela forma tão brutal. Nenhuma explicação, nenhuma saída visível, apenas perguntas sem respostas. E para piorar, os poucos amigos que vieram consolá-lo não souberam fazer isso. Seus amigos o julgaram. Sua esposa falou para ele desistir. Ou seja, Jó se encontrou sozinho. Ele se viu sozinho, sem ninguém que realmente entendesse a sua dor. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Ou talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você já tenha sentido o peso de enfrentar uma tempestade sem o apoio de ninguém. Talvez já tenha ouvido palavras que, ao invés de ajudar, te machucaram ainda mais. Mas Deus nunca perdeu Jó de vista. Amém? Entenda isso. Deus nunca perdeu Jó de vista. E Ele também não perdeu você. Agora, a pergunta é: como permanecer firme quando tudo ao redor nos empurra para desistir? Como não perder a fé no meio de uma crise, no meio da dor? Eu quero ler novamente Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo, ele é uma das chaves para você compreender o livro de Jó. Tudo que estava acontecendo com ele fazia parte do plano de Deus. Satanás havia questionado Deus sobre a fé de Jó, dizendo: é muito fácil ter fé quando se tem tudo. Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida, para que Jó fosse testado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e que você não está entendendo, saiba que Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Deus tem um propósito. Escreva isso com convicção. Deus tem um propósito. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Depois que ele enfrentou tudo isso, Deus restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Mas a maior lição não está no que Jó recebeu, e sim no que ele aprendeu. Jó descobriu que Deus não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele percebeu que sua fé não dependia de respostas, mas de confiança. A dor pode nos ensinar mais do que os dias tranquilos. Tem lições que nós só aprendemos no sofrimento. As provas fortalecem a sua fé. O deserto nos aproxima de Deus, nos ensina a sermos dependentes dele. Mas o sofrimento não dura para sempre. Amém? O seu sofrimento não é para sempre. A presença de Deus na sua vida é para sempre.
mas o seu sofrimento, as suas tribulações não são para sempre. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele ainda está no controle e nada foge do seu plano. Jó declarou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus escreveu para você continua de pé. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na sua vida. Não importa o quão turbulento esteja sendo esse tempo na sua vida, esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse momento de perda, de desânimo, de fraqueza espiritual, Deus continua no controle da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o motivo da sua dor, da sua tristeza, do seu pranto, tem sido uma pessoa específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Não precisa escrever de que se trata. Escreva o nome dela, o nome dele. E eu vou orar pelos pedidos que forem escritos aqui. Se você tem passado por lutas em alguma área específica da sua vida, declare aqui nos comentários. Saúde, finanças, família, vida sentimental, vida espiritual, vida ministerial. Talvez você está enfrentando lutas aí na sua igreja, no seu ministério. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que nenhum dos Teus planos será frustrado, que todos eles irão se realizar. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Obrigado, Pai, porque cada dor, cada dificuldade, cada momento de silêncio não significa abandono, mas faz parte de algo muito maior do que nós podemos entender ou do que nós podemos enxergar. Nos perdoe por todas as vezes que fraquejamos na fé, por todas as vezes que nos desesperamos e achamos que o Senhor nos esqueceu. Perdoa quando duvidamos do Teu cuidado e permitimos que a angústia tome o lugar da confiança. Nos perdoa, Pai, quando em meio à dor pensamos em desistir, ao invés de permanecer firmes. Perdoa os nossos pecados, os erros que cometemos todos os dias, os pensamentos, palavras e atitudes que não Te agradam. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Nos ensina a andar nos Teus caminhos e a viver de acordo com a Tua vontade. Hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão enfrentando dias difíceis. Pessoas que perderam algo ou alguém. Pessoas que estão lutando contra uma dor que ninguém vê. Pessoas que se sentem sozinhas, sem apoio, sem direção, cercadas apenas pelo silêncio. Espírito Santo de Deus, visita esse coração ferido agora. Traz consolo onde há sofrimento. Dê esperança onde há desespero. Renova as forças dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que não suportam mais passar por isso. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que têm batalhado sem ver o resultado. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades,
por essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável, que trouxe medo e incerteza no coração dela. Eu oro por essa família, Pai, que está em crise, por lares que foram abalados, pelos relacionamentos que parecem sem solução. Eu oro por aqueles que estão quase desistindo, pessoas que não enxergam saída. Contempla, meu Pai, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome mencionado, cada situação colocada aqui, cada clamor e cada súplica. O Senhor conhece cada história, cada detalhe da nossa vida, das nossas vidas. Eu coloco cada um que está me ouvindo em tuas mãos e peço que o teu agir se manifeste na vida dessa pessoa. Que as portas se abram, que as enfermidades sejam curadas, que corações sejam transformados. Que a tua paz, que vai além do nosso entendimento, transforme a nossa vida por dentro. Eu oro, ó Deus, confiando que o Senhor está ouvindo, que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando, que cada lágrima não será em vão e que no tempo certo nós veremos a tua resposta e glorificaremos o teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque oro no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as tempestades que você tem atravessado, o deserto que você tem passado na sua vida. Deus está cuidando de você. Deus contempla a sua dor e o seu sofrimento. E no tempo certo, Ele trará as respostas. E enquanto as respostas ou a providência não vem, Deus te fortalece para que você não morra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio.
Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes. Não por falta de fé, mas por cansaço. Porque oraram tanto e nada aconteceu. Porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega. Mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo.
Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo, você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força, em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem, não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro só para não preocupar quem estava ao seu lado, você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força
vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações, mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus, cuida de mim. Só isso. Deus, cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida. Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura. Dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração
e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Não desista agora. Presta atenção. Deus tem um propósito para você. E hoje Ele quer falar ao seu coração e te revelar coisas profundas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesse momento nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Se inscreva aqui no canal para você não perder os nossos vídeos diários. Ative as notificações para que elas cheguem no seu celular assim que forem postadas e dê o seu like para apoiar esse projeto evangelístico. Todos os dias nós estamos aqui no canal para recebermos mais de Deus, às 5 da manhã e às 18 horas. Nós estamos aqui todos os dias, perseverando e persistindo, pois o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de coragem, e por isso nós prosseguimos com fé e não desistimos, mesmo quando as lutas vêm tentar nos parar e nos impedir de caminhar. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu não vou desistir. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Romanos capítulo 8, verso 37, está escrito assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, buscando forças, tentando encontrar uma maneira de nos colocarmos de pé, tentando encontrar uma luz, e infelizmente nós não achamos essas coisas. É nesse momento que nós devemos olhar para aquele que não falha, aquele que é sempre fiel, aquele que garantiu a nossa vitória na cruz. Olhe para os olhos do Senhor, contemple a face do Pai, busque força na palavra de Deus, aprofunde o seu relacionamento com Ele e dedique tempo de oração para se conectar com o Senhor. Deus quer fazer de você um vencedor, mas você só vai vencer se o tiver ao seu lado, enquanto luta as suas batalhas. Por isso, segure nas mãos de Deus e volte a caminhar.
A sua vitória já foi conquistada por Ele. E agora cabe a você tomar posse disso. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse. Sabe, irmãos, o nosso Deus não é um Deus que nos manda desistir da batalha. Na verdade, Ele é um Deus que nos encoraja, nos guia e nos dá força para continuar. Ele nos concede a coragem necessária para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho e nos assegura que, em todas as coisas, somos mais que vencedores através do seu amor incondicional. Eu e você não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor está conosco a cada passo, pronto para nos sustentar e nos fortalecer. Quando nos sentirmos fracos, podemos buscar refúgio em suas promessas e na certeza de que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Quando enfrentamos momentos difíceis, pode ser tentador desistir, mas é exatamente nessas ocasiões que nós temos que nos lembrar da nossa fé inabalável em Deus. Se permitirmos que a sua palavra nos guie, nós vamos encontrar a força para continuar avançando, mesmo diante das adversidades. Portanto, não se deixe abalar pelas circunstâncias que te cercam. Ao invés disso, fixe os seus olhos no Autor da nossa fé, no Deus que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Fortaleça a sua conexão com Ele através da oração e da meditação na sua palavra, pois é assim que nós seremos capazes de compreender o seu plano para nós e nos mantermos firmes na sua vontade. Lembre-se de que, embora as lutas possam ser intensas, a vitória já é nossa, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não permita que o desânimo e a incerteza lhe roubem a confiança no poder e no cuidado de Deus. Permita que a graça e o amor do Senhor te envolvam, te capacitando para seguir adiante com fé e determinação. Quando você vive de acordo com a vontade de Deus, você vai encontrar propósito e significado em cada etapa da sua jornada, sabendo que Ele está conduzindo tudo para o seu bem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, levante a cabeça, mantenha o coração voltado para Deus e continue avançando na sua caminhada. Com Ele ao seu lado, você é mais forte do que imagina e é capaz de alcançar tudo o que Ele planejou para a sua vida. Que essa mensagem seja um lembrete a você de que a perseverança é um dom dado por Deus e que através dela somos capacitados a superar qualquer desafio que se apresente diante de nós. Nunca desista, pois Deus está com você e a vitória já é garantida através do seu amor. Confie nele, pois ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e te capacitar para viver uma vida de propósito e significado. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Queremos te agradecer por mais uma vez demonstrar o teu carinho, a tua compaixão e o teu compromisso conosco. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados. Que o Senhor possa trazer em nossa mente agora tudo aquilo que temos dito, pensado ou agido que vai contra os teus princípios. E que em nome de Jesus nós sejamos purificados de uma maneira verdadeira e sobrenatural. Pai, o Senhor sabe o quão difícil alguns momentos são e sabe o quanto a luta às vezes se torna pesada demais para nós. Por isso, queremos te pedir, nos fortaleça com o teu Espírito agora e nos encoraja para podermos prosseguir. Enche os nossos pulmões com o ar da tua maravilhosa graça
que nos tornou livres para seguir em frente, livres para cumprir os teus propósitos e para viver a tua palavra. Nós não vamos desistir agora, pois mais uma vez o Senhor nos ergueu de onde nós estávamos. O Senhor estendeu as tuas mãos de amor em nossa direção e nos colocou de pé novamente. Pai amado e querido, eu quero entregar em tua presença cada uma dessas pessoas que está sendo alcançada por essa mensagem. Eu peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Manifesta a tua glória e o teu poder na vida de cada um. Visita, Senhor, essa família em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que cada pessoa que está ouvindo essa palavra possa viver uma mudança sobrenatural e que o dia de hoje seja como um divisor de águas na vida dele, na vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Comece o seu dia buscando a Deus, louvando a Deus, se enchendo com palavras que vão te fortalecer, que vão te edificar, que vão fazer com que você tenha mais força e coragem para encarar os seus desafios. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.